São Paulo, Grêmio, Palmeiras e América Mineiro começam a decidir nessa quarta-feira as duas vagas na final da Copa do Brasil que vão representar um caminhão de dinheiro. Dou todos os detalhes nesse vídeo. Quero falar também a respeito de Vina. Será que ele vai para o Corinthians? Vai para o Flamengo? Qual será o provável destino do meia do Ceará? Tem informações importantes também sobre a busca do São Paulo e do Internacional por diretores executivos de olho na temporada de 2021. Ainda quero falar sobre o Fortaleza, vivendo situação delicada no Campeonato Brasileiro, e o Cruzeiro, que praticamente jogou a toalha e vai ficar na próxima temporada na Série B. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações, só queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que você precisa ter no seu celular para ficar super bem informado sobre as coisas do futebol. Pelo OneFootball você notifica, indica que time torce e a partir daí passa a receber notícias as mais importantes relacionadas ao seu clube do coração. O OneFootball também serve para você assistir com exclusividade e de graça os jogos do campeonato alemão e do campeonato francês. Não vai gastar nenhum centavo e vai ter todas as partidas ao vivo transmitidas pelo OneFootball no seu celular. Se interessou, né? Então vou deixar na descrição desse vídeo um link, você vai baixar o OneFootball, ele é de graça e serve para qualquer celular. Bora começar o vídeo falando sobre o Cruzeiro, que perdeu na noite dessa terça-feira de virada para Ponte Preta em Campinas e praticamente deu adeus ao sonho de voltar à primeira divisão. Deve ter de disputar a Série B no ano do seu centenário. Cruzeiro que completa 100 anos de fundação em 2 de janeiro do ano que vem. Como é que foi a partida e, por consequência, como é que ficou a classificação do campeonato? Cruzeiro ainda saiu na frente com o gol do Manuel, mas tomou a virada na etapa final, gols do Luizão e do Bruno Rodrigues. Com isso, o Cruzeiro caiu para a 11ª colocação, se manteve com 40 pontos ganhos, a 9 do primeiro time no G4, que é o Juventude, tem 49. Já a Ponte Preta foi para 46 pontos, é a 6ª colocada e está só a 3 pontos do primeiro time no G4, ainda sonha com a classificação. Torcedor do Cruzeiro ainda pode ter alguma esperança? O Cruzeiro precisaria ter uma campanha quase perfeita nas 7 rodadas que restam, talvez 7 vitórias, talvez 6 vitórias e um empate, até porque entre o Cruzeiro, 11º colocado, e o 4º colocado, há uma série de times também brigando e sonhando com essa classificação. E é importante contar que essa foi apenas a 2ª derrota do Felipão à frente do Cruzeiro em 15 partidas, primeira derrota como visitante, mas uma derrota bastante sentida, especialmente pela fase do campeonato. Bora falar agora sobre o Fortaleza, que vive um drama na primeira divisão do futebol brasileiro, e esse drama está muito associado à saída do Rogério Ceni do comando do clube. Fortaleza não vence há 11 partidas. Nesse período, uma única vitória, 4 empates e 6 derrotas, vitória contra o Botafogo. Desde a mudança, a saída do Rogério Ceni e a chegada do Marcelo Chamusca, o time não se encontra. Vem muito mais perdendo e empatando. A última partida, por exemplo, foi derrotado no Clássico pelo Ceará por 2-0 e a classificação do campeonato aponta momentos delicados. Fortaleza é o 14º colocado com 30 pontos, só 2 de vantagem para o Vasco, que é o primeiro time na zona do rebaixamento. Como é que está a situação da competição? O Fortaleza aparece em 14º, o Sport e o Bahia separam o Fortaleza do Vasco da Gama, e o problema é que o Fortaleza tem menos vitórias do que o Sport e do que o Bahia, e para completar, se o Vasco da Gama diminuir essa diferença, é bem provável que também tenha mais vitórias do que o Fortaleza. É necessária uma reação urgentemente, e para piorar, a tabela do Fortaleza é das mais complicadas. Separei os próximos jogos: Flamengo em casa, Sport fora, confronto direto contra o rebaixamento. Grêmio em casa, Internacional fora e fecha essa sequência com o Santos em casa. Todos os times na parte de cima da tabela, exceção ao Sport, que é um confronto direto na Ilha do Retiro. Chegou a hora dos atletas darem respostas dentro de campo, porque sob o comando do Rogério Ceni, Fortaleza sempre andou bem distante do Z4. Bora falar agora sobre as buscas de Internacional e São Paulo por diretores executivos de futebol, começando com o Inter, que está praticamente confirmando a chegada de Paulo Brax, executivo que está no América Mineiro desde 2018, trabalho muito elogiado por tudo que o Coelho faz na Série B do Campeonato Brasileiro. Já foi feita uma proposta ao Paulo Brax, ele passou os números e as cifras para o Marcos Salum, presidente do América, e o presidente do América só pediu para que o Paulo pelo menos fique até o fim da Série B em fevereiro, para que a partir daí se mude para o Internacional, negócio praticamente fechado.
Paulo chega para substituir o Rodrigo Caetano, que era o favorito para assumir o São Paulo. São Paulo que não deve ter o Raí a partir de 28 de fevereiro. Já havia um acordo verbal entre o São Paulo, entre o novo presidente do São Paulo, o Júlio Casares, e o Rodrigo Caetano, como eu vinha contando nos últimos vídeos, mas nessa terça-feira também noticiei que houve uma mudança, uma reviravolta. O São Paulo passou a considerar a pedida do Rodrigo Caetano alta, apesar de já ter fechado o acordo financeiro. Rodrigo queria R$250 mil por mês para ser o diretor executivo de futebol de São Paulo. Vale a lembrança de que atualmente o Raí ganha 150 mil mensais, o tricolor ainda teria de pagar bônus, uma série de prêmios ao Rodrigo Caetano de acordo com metas. Por conta da projeção orçamentária de 2021 extremamente enxuta, em que o São Paulo vai apresentar uma série de dificuldades financeiras, os dirigentes do tricolor passaram a repensar a possibilidade da contratação do Rodrigo Caetano e hoje está muito mais para ele não ser contratado do que para ser contratado. Até 28 de fevereiro o São Paulo vai tentar encontrar um outro executivo que possa assumir o comando do clube. Algumas consultas já foram feitas, o Thiago Escuro não vai sair do Red Bull Bragantino, o André Zanota não quer deixar o FC Dallas dos Estados Unidos, também pensaram na possibilidade da contratação do Diego Serri, que vive momentos particulares mais complicados e não pode assumir o comando do São Paulo nesse momento. A partir daí passaram a se especular uma série de nomes. Paulo Pelaipe, que foi gerente de futebol campeão com o Flamengo de absolutamente tudo na temporada passada. Klaus Câmara, que já foi diretor executivo de futebol do Cruzeiro e mais recentemente do Grêmio. E também Jorge Macedo, que trabalhou durante vários anos no Internacional e faz trabalho muito elogiado no Ceará. São alguns dos nomes especulados pela diretoria do São Paulo. Tudo isso vai ser resolvido com calma, até porque o Raí disse sim a proposta para ficar pelo menos até 28 de fevereiro. Se o São Paulo contratar um executivo antes, vai passar a bancar 2 executivos durante os meses de janeiro e fevereiro, por isso não há tanta pressa em relação a essa definição. Bora falar agora sobre Vina, o Vinícius, meio atacante do Ceará, 18 gols e 15 assistências na atual temporada, e o nome dele tem sido especulado em quase todos os grandes clubes do futebol brasileiro. Corinthians, Palmeiras, Flamengo, são vários os torcedores de times grandes do futebol nacional que já me perguntaram sobre a possibilidade de o Vina ser contratado. Fui checar essa história com o pessoal do Ceará e também com representantes do Vina, para ver como é que ele imagina o futuro dele. Primeiro é importante contar que o contrato do Vina com o Ceará só termina em dezembro de 2021. Então, para se mudar para qualquer clube, vai haver a necessidade do pagamento da multa rescisória, que é de 1.100.000 euros, vale tanto para clubes brasileiros quanto para clubes do exterior. Essa multa está na casa dos 7 milhões de reais. Não é um valor extraordinário, não é um valor muito alto, mas vale a lembrança de que o Vina já tem 29 anos de idade. E é agora que vem a notícia ruim para corintianos, rubro-negros, torcedores do Palmeiras e outros torcedores de clubes brasileiros que sonhavam com a possibilidade de o Vina ser contratado. Ouvi de uma pessoa muito próxima ao jogador que o sonho dele nesse momento é de se mudar para o exterior. É que o Vina, com esses 29 anos de idade, já rodou por 13 clubes diferentes no Brasil e nunca teve nenhuma oportunidade de jogar no exterior. Além do sonho de atuar fora, tem a preocupação também em fazer pelo menos 1 ou 2 bons contratos antes da aposentadoria. Ao longo desses 13 clubes que ele rodou no futebol brasileiro, o Vina poucas vezes ganhou bons salários. Os melhores foram no Atlético Mineiro, mais recentemente, e agora no Ceará. Ele ganha no Ceará 240 mil reais por mês, salário bem parecido ao dos tempos de Atlético Mineiro. E óbvio que é um salário bacana para qualquer funcionário, para qualquer brasileiro comum, não para um jogador de futebol que com 30 e poucos anos de idade já está pensando na aposentadoria. Então, se depender do Vina, a ideia é se transferir já a partir do fim do Campeonato Brasileiro para a China, para o Japão, para a Coreia, para a Arábia Saudita ou para qualquer mercado que se disponibilize a pagar um bom salário, um ótimo salário para o Vina. A ideia é fazer o pé de meia, já pensando na possibilidade de daqui 5, 6, 7 anos se aposentar. Se essas propostas gigantes de clubes do exterior não aparecerem, aí sim ele pode pensar em alternativas nacionais e óbvio que vai dar preferência para clubes que brigam por títulos e aqueles que possam pagar maior salário do que esses 240 mil reais mensais. O Ceará nesse momento não tem nem sondagens de clubes brasileiros. Já existiram algumas especulações de times de fora, teve um time chinês, teve um time saudita, mas nada que fosse mais concreto, que pudesse se encaminhar para uma proposta definitiva. Deveremos ter novidades a respeito desse caso somente na virada para o próximo ano. Bora fechar o vídeo falando sobre as semifinais da Copa do Brasil que começam a ser decididas nessa quarta-feira e tem muito dinheiro envolvido.
Jogos tem Grêmio e São Paulo numa semifinal, Palmeiras e América Mineiro na outra. O confronto entre Grêmio e São Paulo começa a ser decidido no Rio Grande do Sul, a partida de volta em São Paulo, enquanto América e Palmeiras, o primeiro jogo em São Paulo, na casa do Palmeiras, e na quarta-feira da semana que vem, América e Palmeiras decidindo a classificação em Minas Gerais. Queria falar a respeito de valores, do quanto está envolvido, de quanto dinheiro tem em jogo. Primeiro, algumas informações relacionadas à campanha desses times. O América chega às semifinais tendo disputado todas as etapas da Copa do Brasil. E por não ter disputado a Libertadores da América, não teve o privilégio dos outros 3 de só entrar nas oitavas de final. E por isso, por ter disputado a Copa do Brasil desde o começo, já embolsou 17 milhões e 600 mil reais. A curiosidade é que o América havia estimado faturar com receita de jogos e competições para esse ano 5 milhões e 700 mil reais. Ou seja, somente com a Copa do Brasil, o América já faturou cerca de 3 vezes mais em relação ao que havia projetado para faturar durante toda a temporada, só para você entender como a Copa do Brasil é uma grande mina de ouro. São Paulo, Palmeiras e Grêmio entraram só nas oitavas de final, estão indo para a terceira fase na Copa do Brasil. Jogaram as oitavas, jogaram as quartas e agora participam das semifinais. E por conta das 3 participações, já faturaram 12 milhões e 900 mil reais cada. Foram 2 milhões e 600 mil pela presença nas oitavas, 3 milhões e 300 mil pela presença nas quartas e agora mais 7 milhões de reais pela presença nas semifinais. Mas a grana real mesmo vem para aqueles que se classificarem para a final. A simples presença na grande decisão rende ao vice-campeão 22 milhões de reais. Vou repetir. O fato de ir à final da Copa do Brasil, ainda que você perca a final, vai garantir ao seu time 22 milhões de reais. Agora, se você é palmeirense, gremista, São Paulino ou torcedor do América e ver seu time ir à final e ser campeão, saiba que o prêmio prometido somente pela final da CBF é de 54 milhões de reais. Só para vocês terem uma noção de que representa essa premiação no futebol nacional, o campeão brasileiro do ano passado, o Flamengo, faturou, com o título do Campeonato Brasileiro de 38 rodadas, 33 milhões de reais. Já o campeão da Copa do Brasil, apenas pela vitória na decisão, vai embolsar 54 milhões de reais. É dinheiro para resolver problema de quase todos os grandes clubes do futebol brasileiro, especialmente em uma temporada marcada pela pandemia do coronavírus, que tirou receita de todos os grandes. O que eu quero dizer é que se, por exemplo, o São Paulo, o Grêmio ou o Palmeiras forem campeões da Copa do Brasil, podem, por exemplo, evitar a venda de um jogador. Contei para vocês esses dias que o Palmeiras pensa na possibilidade de negociar o Patrick de Paula já em janeiro para algum clube do exterior, porque precisa de dinheiro. Eventualmente, com esses 54 milhões de reais, pode-se dar o luxo de não negociar ninguém. O mesmo raciocínio pode valer para o São Paulo, também para o Grêmio, que já se especula a possibilidade da venda do PP, enfim, novidades que podem ser alteradas graças à participação na Copa do Brasil. E antes de encerrar o vídeo, queria que você me dissesse quem são os seus favoritos para chegar à final da competição. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, resolve esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e ativa o sininho para passar a receber notificações toda vez que a gente fizer vídeo novo ou live. Fechado? Ah, só para lembrar que você também pode virar membro do canal do Nicola. Aqui embaixo tem um quadro azul escrito Seja Membro. Você clica lá, escolhe qualquer um dos 5 planos e passa a ter direito a uma série de vantagens. A gente se vê à tarde com mais notícias. Até lá, tchau, tchau!